Fala galera, aqui Viver Dividendos, hoje é 29 de abril de 2023, estamos falando do Brasil e começando aí mais um balanço comentado. Dessa vez nós vamos falar sobre a UPS. UPS é uma empresa de delivery, eu estou adicionando a UPS na minha carteira pública aqui do blog, meu amigo. Eu fiz um post, esse vídeo deve vir depois, na verdade não fiz ainda, né? Estou escrevendo aqui esse post aqui das minhas compras desse mês de abril. E entre elas estava a estreia da UPS, que nós vamos falar sobre ela aqui agora. Vamos fechar aqui por enquanto. E eu vou anexar esse vídeo depois ali num outro post. E enfim, e é isso. Vamos lá então, sem mais delongas, né? Para quem conhece aí o nosso balanço comentado, a gente costuma fazer uma primeira apanhado do negócio da empresa. A UPS é bem tranquila, não é difícil de entender o case da empresa, mas vamos abrir aqui só para vocês entenderem aqui. O que a UPS faz? Ela é tipo um Correios lá nos Estados Unidos, né? Na verdade no mundo todo, né? É uma empresa global. Se não me falha a memória, eu acho que é a maior courrier, né, a maior empresa de entrega do mundo. Se não é ela, é a DHL, que é a DHL alemã. Mas está ali entre uma das duas, né? Mas eu durante um tempo fiquei meio que acompanhando ali, por alto ali, alguns dados, né, da UPS, da FedEx. A gente costuma às vezes ver alguns vídeos, né, filmes, né, americano que passa às vezes a UPS por lá. E tem uma concorrente que é FedEx e tal. Então, eu sempre estava ali meio que bisbilhotando essas empresas. Eu falei assim, cara, eu acho que eu vou aproveitar essa mudança que eu estou fazendo aí na minha carteira. Eu tenho uma carteira pública aqui no blog e vou colocar a UPS lá. Porque não é uma empresa assim que eu falaria assim, nossa, é a melhor empresa da bolsa. Não, essa carteira que está aqui pública são empresas que eu acredito que sejam promissoras, podem ter um retorno legal, mas junto com elas vem um risco, né? E aí geralmente, na verdade não são todas aqui, né? Algumas aqui são mais antigas, né? E eu considero muito boas mesmo, mas assim, essas últimas aqui a gente coloca meio como se fosse uma aposta. Ou às vezes até a empresa é boa, mas eu encontro que eu considero que tenha outras empresas melhores no mercado. Se você quer conhecer o que eu acho como sendo os melhores ativos no momento, a gente tem uma parte aqui no nosso blog, que é essa daqui que vocês podem ver aqui em cima, aqui ó, Membros Plus, né? O Membros XD aqui em cima, todos os dois vão para o mesmo lugar, né? Para o nosso ex-dividend, é o nosso serviço de assinatura, no qual eu compartilho as compras que eu fiz nessa carteira privada. Eu tenho uma carteira ali já privada, fechada para os membros, então vale a pena você dar uma olhada se você quiser algum insight ali para você começar os seus estudos em quais empresas você investir. Mas o ponto é que eu estou fazendo uma reestruturação aqui nessa carteira. Eu vou fazer um vídeo de algumas ações que eu já vendi aqui nessa carteira e coloquei outras, né? A última que eu fiz aqui foi a CAS, né? CAS Information System, né? Essa empresa aqui também é ligada na parte de transporte, né? Só que ela é uma empresa de software, ela fornece software para empresas gerirem a parte de frota delas, né? Então tem um pouco a ver ali a UPS com essa empresa, tá de certa forma ligado um pouco nesse nicho, e isso daí vai na minha estratégia, na minha expertise de investir em empresas ligadas, né? Ou que tem alguma ligação com o varejo. Eu gosto muito do varejo, vocês podem ver que a minha carteira aqui, ó, varejo, tá ligado ao varejo, que é o transporte, varejo, isso aqui indústria, varejo, financeiro, varejo, então tipo assim, tem muita coisa de varejo, isso para não falar dos REITs aqui que são infestados em varejo. Eu gosto muito de varejo, tento me especializar nessa área de varejo, e tenho tido bons retornos, os números estão aí, tanto é que eu saí de R$1.000 e fiz mais de 1 milhão na bolsa. Isso tem um mérito graças ao varejo também. E por eu trabalhar também assim, ligado muito ao varejo, não tenho um negócio, não opero no varejo, mas eu tenho uma software house que é tipo uma casa ali, só que veio atender a parte de logística, eu atendo o varejo como todo, então eu sei muito bem aí sobre como é que funciona por baixo dos panos o varejo.
E aí eu peguei e falei assim, poxa, eu vou aproveitar essa oportunidade e colocar um pouco da UPS. Eu ia colocar eles antes da pandemia, mas aí explodiu a pandemia, as ações foram lá para as alturas. Eu falei, cara, vou aproveitar e comprar algumas outras coisas que estejam melhor no momento. Pandemia passou, as ações da UPS deram uma retraída, o pessoal voltou para a realidade, né? Porque na época da pandemia, os caras lá de Wall Street, né? E o pessoal da Faria Lima ali no São Paulo, os caras achavam que o varejo de tijolo ia acabar, ninguém mais ia ter loja, ia ser tudo online, ia ficar drone voando para tudo. Eu não esqueço disso, cara. Uma vez que eu li um post de um cara de Nova York, aqueles New York Times da vida, o cara falando que não, no futuro vai ser tudo entrega via drone. Você vai pedir um café na sua casa e o drone vai entregar lá no seu quintal. Esses caras, eles vivem no mundo do Neverland, né? Tipo assim, cara, nem Neverland tem isso. Mas os caras vivem num mundo muito louco, né, velho? Então tem que tomar cuidado com o que você segue de investimento, porque tem uns doidos aí que, caraca, rapaz, como é que o cara pode pensar uma coisa dessa? E aí passou aí 10 anos, 5 anos do que o cara escreveu o artigo e você não vê nenhum drone voando por aí. Não é nem porque você está no Brasil não, meu amigo. Eu morava lá na Alemanha e tipo, não tinha nenhum drone andando, voando por aí. Mas os caras insistem em martelar com essa parada. O ponto é o seguinte, cara. Você fazer a parte de transporte é até relativamente tranquilo se você tem tipo assim, um navio, um cargueiro, aquela coisa. A parte mais complicada do transporte é a última milha. Essa última milha que é o grande problema, né? Que a gente fala da última milha, que é tipo assim, você chega com todos ali os seus produtos num galpão gigantão ali, que geralmente você tem os e-commerce, tem aqueles galpões gigantes, e ali ele vai distribuir para dentro ali das residências na cidade, e aí você não pode andar com uma carreta no centro da cidade. Então o que você precisa? De caminhõezinhos, né? Que é mais ou menos esses caminhões aqui que vocês vão ver por aqui. Ó, esses caminhãozinhos preto aí da UPS, né? Então tem bastante desses caminhões rodando aí mundo afora, eles são para fazer essa entrega aí da última milha. E isso é difícil de construir, essa rede de última milha. Tanto é que tem poucas empresas no mundo que fazem isso com excelência, né? Como eu falei, você vai colocar aí UPS, FedEx, DHL e acho que a USPS, que é... Mas aí é mais carta, né? USPS. Mas o resto ali, cara, tipo, esses caras aí são os dominantes do mercado, entendeu? É difícil. É um nicho de negócio bem complicado, cara. E você pega, por exemplo, tem um artigo que eu escrevi sobre isso, porque, poxa, para você pegar e construir uma empresa desse porte, você precisa de... Cara, você vai precisar de ter aviões, você vai precisar de ter navios, muitos caminhões, uma frota grande. Isso é muito caro, isso é muito custoso. E aí o cara precisa de montar essa estrutura toda para depois começar a ganhar dinheiro. Então acaba que o cara não é igual eu gosto do varejo, que o varejo, dependendo do tipo de varejo, óbvio, né? Você abriu a porta da loja ali, você está faturando, entendeu? Você começa a entrar cliente para comprar. E isso você tem que construir ainda uma relação com as empresas que já estão habituadas, acostumadas a entregar com um determinado operador, e aí vai ter que mudar. Então tem uma dificuldade para que uma barreira, né, para que você consiga captar aquele cliente daquela empresa. E da mesma forma que essa barreira é difícil para quem está começando, é uma proteção para o cara que já está no game, entendeu? E aí eu fiz um artigo aqui, ó, de 2015, rapaz. Vale a pena você depois dar uma lida nesse artigo. Espera o vídeo acabar aqui primeiro, né? Depois você anota aí. Escolha empresas com fosso competitivo. Essa ideia não é minha, é do Warren Buffett, um dos maiores investidores. E o velhinho aqui, esse camaradinho aqui, ele comenta que imagina que você tem um castelo e o sucesso do seu castelo vai ser definido pelo tamanho do fosso, daquele rio que tem ali em volta do castelo, que vai te proteger dos seus inimigos. Se o seu fosso é pequeno, vai chegar um monte de inimigo e pegar o seu castelo. Se o seu fosso é grande, os inimigos vão pensar, aí, rapaz, para mim tentar chegar naquela muralha lá, eu vou perder muito homem aqui no meio do caminho. Então, assim, você tem que procurar empresas que tenham esse fosso. E essas empresas de delivery, elas têm um pouco desse fosso. Mas só isso não é o suficiente. A gente precisa analisar e saber se elas são lucrativas. Porque você ter esse fosso e ainda fazer lucro com isso é difícil. Tanto é que a gente vê que poucas empresas aí conseguem sobreviver e ser lucrativas, né? Bom, vamos lá.
Então, temos aí um plano de fundo, né, do porquê que eu estou escolhendo essas empresas, expliquei mais ou menos a minha estratégia ali na minha carteira, mudança da carteira por conta disso. E vamos dar uma olhada então nos números da UPS, né? Vamos ver o que... E aí, Viver, será que valeria a pena investir na UPS? É isso que nós vamos tentar responder aqui agora com vocês. Vamos pegar minha canetinha. Primeiro de tudo aí, a gente vê aqui, geralmente essa parte aqui da cotação, passo por alto aqui, mas só para vocês poderem ver, a gente teve aí um aumento aí um retorno, né, da ação 79% nos últimos 5 anos. Se você for pegar, comparar com o mercado, deu 55%. Então, assim, a nível de cotação, beleza, ela tá ali, ok, bacana. Nos últimos 3 anos, 94%, mas aí o lance que eu falei do Covid, que explodiu o negócio, né, cara? E mais no último ano a coisa começou a retrair. E aí eu falei assim, pode ser que eu comece um namoro com a UPS. Não tô falando que é uma empresa que eu vou casar para sempre, mas vamos lá. Vamos começar ali uma relação com ela. E esse aqui é o meu primeiro passo com essa menina, né? Vamos lá então. O que geralmente a gente olha? Primeiro marco que eu gosto de olhar aqui no meu balanço comentado. Receita por ação. A receita é a base de tudo, meu amigo. Se você não tem receita na sua empresa, não tem como você ter lucro. E se você não tem lucro, não tem dividendo. E se não tem dividendo, eu não ganho dinheiro. Então, esse aqui é o primeiro camarada que a gente vai olhar. Se esse cara já vai mal, já acaba a análise ali de cara, né? Ok, vamos lá. 2006, né? 2006 nós tínhamos aí a UPS com esse teclado aqui é uma maravilha, né? E agarrou aí, ó. $43 por ação. Saiu $43 por ação de receita, tá? Ao longo desse período, o negócio foi para $115, meu amigo. Se vocês observarem aqui, olha só, só teve um momento aqui que foi por conta da crise de 2008, que eles estavam com $50 e caíram para 45. Fora isso, cara, a receita só uma maior do que a outra. Beleza, isso tudo é reflexo do e-commerce, que desse período estourou também, né? E eles dependem muito mais do e-commerce do que do mercado normal, né? Então, assim, isso é um ponto também a se olhar, né? O outro ponto que eu olho é o lucro por ação, porque se você tem receita, mas você não tem lucro, também não adianta. Então, vamos lá e destacar aqui o nosso lucro por ação. A gente saiu de um lucro de 3,87 para um lucro de $13 por ação. Beleza, ok, tá bacana. Os dividendos também, ela vem crescendo os dividendos ao longo dos anos, ó. Então você vê que tem um histórico de crescimento de dividendos, não tivemos corte, e isso daí é um ponto favorável, que se a empresa cortou dividendos, eu não invisto nela, vou descartá-la aqui da minha carteira pública, né? Então, assim, a nível de números, a grosso modo, parece estar legal, né? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, olha só, tem uma métrica até legal aqui que eles colocam pra gente aqui nesse site, né? Tem um post que eu falo sobre o ROIC, que é o site que a gente está usando para analisar, depois vocês dêem uma olhada lá no nosso blog. A média do Dividend Yield. Dividend Yield não é uma métrica para você avaliar hoje, tipo, pô, será que a empresa vou comprar por causa do yield atual? Não, mas ele é uma métrica boa para você ver o passado, para você ver o que foi, se estava caro ou barato. Se você for ver, né, no passado, olhando para trás, ó, 2,20, ó, durante a pandemia lá o auge 2,8, deu uma caída para 3,11, ó, quanto que tá agora? 3,22. Então você vê que as ações estão caindo e os dividendos estão subindo. Isso é, para quem quer investir no longo prazo, é um sinal bom. Isso por si só, yield, dividend yield, não quer dizer para você sinalizar se uma ação está cara ou barata. A gente pode usar outras métricas para isso. Eu nem sei se eu vou conseguir abordar isso aqui agora nesse post, nesse vídeo, né, para não ficar muito longo. Mas qualquer coisa mais para frente a gente vai fazer vídeo da UPS, depois mais para frente de novo, a gente vai falando sobre eles. E a gente também sempre, todos os meses, a gente publica lá no nosso blog, aqui no viverdividendos.org, a gente faz um post com os dividendos que eu recebi no mês. E aí naquele post dos dividendos
Geralmente eu falo de uma ação. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, a gente pode pegar aqui avulso, ó. A gente pode pegar aqui, ó, balanço comentado, aqui, ó, empresas militares. Aqui são os dividendos que eu recebi em março. Então, se você for pegar e entrar lá nos dividendos que eu recebi em março, você vai ver que eu estou falando do balanço de uma das ações que eu tenho na minha carteira, Lockheed Martin. Aqui é a lista dos dividendos, o quanto que eu recebi de dividendos. Então sempre eu estou falando, e aí o PS vai bater aqui no blog de novo, com certeza, mais para frente, porque a gente está acabando de fazer essa análise aqui dos números, né? Beleza. Lucratividade dela tá ok, a margem. Aí vamos lá, a margem dessa menina, 11% de margem líquida, né? É uma margem boa, bem acima do mercado. E bem acima dos concorrentes. Já falando de concorrente, a gente poderia pensar, poxa, Viver, mas por que você está escolhendo a UPS ao invés da FedEx? Por que tu não pega a FedEx ao invés desses caras, entendeu? Então, assim, cara, a UPS, ela tem como é que eu vou dizer? Um conjunto de fatores melhores do que a FedEx, né? A FedEx tem algumas peculiaridades aí, por exemplo. Vamos pegar aqui, por exemplo, a FedEx ela tem uma especialidade em entrega de documentos. Entrega de documentos, a FedEx é melhor. Então, sei lá, você tem uma cobrança, uma carta, a FedEx ela vai ter um market share maior nessa parte do que a UPS. A UPS é mais para entrega de produtos ali, pacotes assim mais fechados, né? Então, eu não quero muito uma empresa para entrega de documentos, porque eu vejo que a longo prazo esse volume de documentos tende a cair. Então, não é uma coisa muito interessante para mim a longo prazo. Eu queria uma empresa com a pegada mais de entrega de produtos, de mercadoria. E a UPS ela tem um market share maior, se não me falha a memória, acho que eu notei isso aqui em algum lugar, eu não me lembro se está por aqui, cara. A UPS tem, aqui anotei, ó, 30% do market share de entrega de documentos, enquanto que a FedEx tem 20%, tá até atrás da USPS, né, que é tipo o correio mesmo americano lá, né? Então, US Postal, né? Eles estão em terceiro, a FedEx. Mas os números da FedEx também são piores a nível de taxas de crescimento e de rentabilidade, cara. Se você tá vendo que uma margem da UPS de 11%, essa mesma margem na FedEx, se eu não me engano, é 5% e alguma coisa. Vamos botar arredondar aí para 5%. É quase perto de 5,02%, uma coisa assim. É 5% a margem da FedEx. Então, assim, a nível de números, a UPS tem um balanço mais robusto do que a FedEx. Então, é por isso que é a minha escolha pela UPS, né? Então, aí você tem duas competidoras ali, você tem que escolher uma ou outra, né? É bom para você ter uma noção de quem está indo bem, quem está indo mal. É ruim quando você está no setor que você não tem um comparativo, uma empresa de peso ali, né? Para você poder comparar. Eu gosto disso. Mas beleza. Então esses aqui são alguns pontos, né? Que acho que vale a pena a gente comentar. Tem uma questão aqui que eu gosto sempre de olhar com vocês, que é isso daqui, ó, o percentual que a empresa está devolvendo para os acionistas do caixa, né? Do dinheiro que sobrou, né? Então a gente vê aí que eles retornam bastante, ó, vários períodos aí com mais de 100% aqui embaixo, aqui tá, galera, eu tô sublinhando aqui, ó, mas é esse camarada que a gente tá olhando, ó. O dividendo é recompra por fluxo de caixa livre. Então, atualmente, no último ano foi 34, deram uma segurada ali, beleza, mas a gente vê que geralmente vários meses aí, vários anos, eles retornaram mais todo o fluxo de caixa praticamente aí para o acionista, né? Beleza, aqui a gente tem ainda algumas coisas para olhar, né, que é essa parte aqui de crescimento das receitas, né, que a gente viu lá por alto, mas e aí, a números, será como é que tá? Então as receitas cresceram nos últimos anos 8,85, é um número bom, enquanto que nos últimos 10 anos 6,92. A gente observa que os últimos 5 anos está crescendo mais do que nos últimos 10. Isso é reflexo da questão do Covid, que deu um boom lá no e-commerce. Então
não se assuste se esses números caírem nos próximos 5 anos. Então, ok? A gente tem aqui o lucro, né? O lucro disparou, né, cara? 193%, o lucro foi lá para as alturas. E os dividendos, cara, 15% de crescimento nos dividendos, com mais 3 de yield, é um retorno muito bom, muito acima da média de muitas empresas no mercado. E é por isso, um dos motivos que eu falei assim, talvez agora seja a hora. Eles estão com um bom histórico de crescimento nos dividendos, as ações deram uma boa retraída, vamos tentar começar a flertar com a USPS, e aí comprei a primeira ação da USPS, coloquei ali a USPS na minha carteira e agora ela faz parte aí da carteira do Viver de Dividendos. Para finalizar, nós vamos dar uma olhadinha na dívida, porque isso é importante. Você tem uma empresa, tem que ver, e aí, será que a dívida da USPS está boa? A gente tem um post aqui sobre dívida, né? Também vale a pena você dar uma olhada aqui nessa parte do blog. Dívida, será que eu vou conseguir achar aqui? Dívida. Não sei, acho que não. Aqui, ó. Como analisar o endividamento de uma empresa. Esse aí é o post. Dá uma olhada nesse post que eu explico várias maneiras, mas a que eu mais gosto é essa aqui, ó. Índice combinado de juros. É um indicador criado por Benjamin Graham, que ele fala sobre a capacidade de poder que a empresa tem de pagar sua dívida, né? Seus juros, né? E a UPS tem um índice combinado de juros de 20,44, isso é bem tranquilo. O Graham fala que tem que ter mais do que 5 pontos. E, cara, nós estamos aí confortavelmente com 20 pontos. Não temos aí problemas com relação a endividamento dentro da UPS. E segue o fluxo muito bem gerida a empresa. Bom, beleza. E o último balanço? Aí, rapaz, temos um problema. Se vocês forem ver a cotação da USPS, vamos pegar aqui, ó, um mês. Olha só, vamos pegar uma semana, ó. Rapaz, parece até Silicon Valley Bank, hein? Olha só como é que o negócio estava, 195 e, ó, chegou a bater lá, ó, dia 27, 11%, hein? Eita, nós, hein? Que maravilha. Por que que essas ações caíram? Porque o resultado da USPS veio muito ruim. Mas eu não estou comprando um USPS para esse trimestre. Estou comprando um USPS com um projeto de 5 anos, 8 anos, que é o que a gente fez ali em muitas empresas ali. Então, apesar do número ter vindo ruim, o que eu gosto de analisar? Poxa, Viver, beleza. O resultado foi ruim, você vai vender a empresa e tal? Claro que não, cara, acabei de comprar, pô. Mas eu comprei depois do resultado, já estava zoado, já sabia já desse BO. Mas assim, o lance é o seguinte, cara, eu acho que a longo prazo, esse ano talvez a USPS tenha alguns números bem apertados, mas muito desses números ali foram por conta do Covid na China, que fez com que, eu falei disso aí na análise da CAS, da CASS lá, CAS lá, aquela de software para empresas de delivery, que eles comentaram sobre isso, né? O problema do lockdown lá na China, e fez com que essa parte de entregas, né, sofresse muito. Mas enfim, os resultados negativos foram também por conta do Covid, que tinha crescido muito e agora deu uma retraída. Mas, cara, nada muito assim preocupante a longo prazo. A curto prazo, 2023 vai ser bem difícil, né? Deixa eu ver se aqui tem aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que nós tínhamos lá no primeiro trimestre do ano passado $3,05 de lucro por ação. Olha, caiu para 2,20. Foram 28, coisa gravando aí, 30% de queda nesse período aqui, entendeu? É uma queda muito forte. Acredito que não vai ser isso aí até o final do ano. Eles vão dar uma organizada, vão dar uma arrumada, porque a gente talvez veja aí um pouco reflexo do aumento da inflação americana, reduzindo um pouco o consumo e aí por aí vai. Mas aqui, ó, 22, eu falei 30%, mas foi aí 22,8% de queda no lucro operacional, né? A margem caiu para 11%, que ainda assim é muito mais alta do que da FedEx, que tá lá com 5%. Então, assim, tranquilo. Ah, não, foi 28 mesmo aqui, ó. Acho que eu tinha visto 28 em algum lugar.
Esse aqui que é o lucro por ação, né? Aqui é o lucro ajustado. É o lucro por ação que a gente estava vendo. As receitas caíram 6% devido a um volume menor. Não é uma perda de market share da empresa. Se fosse uma perda de market share, tudo bem. Mas aqui a gente tem um adendo, né? A gente tem um competidor aqui na Cipário que está dificultando muito a vida da UPS, né? Que é a Amazon. A Amazon, ela tem um braço logístico que chama Amazon Logistics. E a Amazon, ela tem tirado um pouco de receita da USPS. Muito por conta da própria distribuição da Amazon, que naturalmente vai tirar essa dependência da USPS e jogar para dentro da Amazon Logistics. Só que para a Amazon Logistics conseguir fazer a empresa ficar lucrativa igual a USPS, vai demorar muito, muito, porque a Amazon Logistics está com prejuízo ainda catastrófico. Estão pagando para a operação funcionar, né? Pagando caro, né? Essas empresas, igual FedEx e USPS, eles têm um histórico, né, de trabalho, de aprimoramento, porque para você tornar a coisa ali produtiva, para você tornar a coisa mais lucrativa, isso é muito detalhezinho que você tem que ficar vendo. Isso leva tempo para você entender e aplicar essas metodologias. Pode ser que a Amazon consiga de uma hora para outra, mas assim, é bem complicado deles conseguirem bater a nível de lucratividade essas duas empresas. E aí não falo nem especificamente quanto ao UPS, até mesmo quanto a FedEx, que está no mercado há muito mais tempo do que a Amazon. Mas é claro que para a Amazon vai ser muito mais lucrativo ela colocar a grana dentro da sua própria logística, né? Só para vocês terem uma noção, em 2020, cara, 2020, a UPS tinha 13,3% de receita da Amazon. Esse número em 2021 já tinha caído para 11,3%. Agora, 2022 deve estar menor ainda. Então, assim, a gente está vendo ali um declínio da Amazon na questão de uso da UPS. Isso também pode ter favorecido para aquele declínio de volume que eles estão comentando. Mas eu não vejo a Amazon como uma ameaça ao domínio da UPS, como por exemplo a FedEx lá. A FedEx realmente é um competidor. A Amazon, por quê? Cara, os outros e-commerce não vão fazer delivery com a Amazon. Porque quem vai fortalecer o concorrente? Não faz sentido. Você pega, por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui no Brasil, Shopee e Shein. Você acha que Shopee e Shein vai fazer e-commerce da Amazon? Para fortalecer o principal competidor? Sendo que todo mundo sabe como a Amazon trabalha. Ela vai te jogar preço baixo para você financiar aquela operação de logística, que ela vai pegar o lucro daquilo e vender mais barato para te destruir lá na frente. Tipo o que eles fizeram com a Toys R Us, né? Toys R Us. E, enfim, várias outras empresas aí no mercado. Então a galera já tá cascalho de saber como a Amazon trabalha. Então eu acho que os e-commerce não vão migrar para a logística da Amazon. Mas, de modo geral, a UPS e a FedEx e a DHL precisam de se acostumar que a Amazon vai ser uma receita perdida. Coloquem outros e-commerce no lugar, busquem outras soluções. O que a UPS tem feito para tentar contornar um pouco isso? Eles têm investido em 3 paradas que eu acho bem legais. E uma delas é essa daqui, ó. Quer ver? Ó? Eles comentam aqui, ó. A ideia deles é se tornarem... Essa aqui, para mim, nem a mais importante de todas. Mas, enfim. A ideia deles é se tornarem o maior distribuidor de saúde, o maior entregador de saúde, né? De fazer delivery, né? Transporte da área de saúde. E eles estão bastante empenhados nisso. Você vê que isso daqui foi um dos supply chain ali que segurou a receita do supply chain, que caiu absurdamente, 22%, mais do que os outros volumes. Mas o que segurou foi essa parte aí da entrega da área de saúde, que eles estão vindo com força e tem um mercado muito grande. Eles falaram que pode ser que chegue aí a 3 bilhões, se não me falha a memória, nessa questão aí do mercado de entrega.
na parte de saúde. Tem outras duas iniciativas deles que são Deal Manager, que a ideia deles meio que estão preparando ali um sistema para os pequenos negócios, que os pequenos negócios hoje correspondem a 28% de todo o volume de entrega nos Estados Unidos. Então, se eles conseguirem fazer um sistema bem legal ali, para que o pequeno comerciante consiga fazer a gestão ali das suas entregas e tal, pode ser uma receita que eles podem estar abocanhando, que está indo para outro canto, entendeu? E fidelize mais o cliente. E a parte de digitalização ali dos processos que eles estão fazendo também é legal. Então acho que são essas três medidas aí que eu gostaria de destacar do último balanço, né? Não sei se eles vão falar aqui sobre essa outra última aí, que acho que é a ADP, o negócio de processamento digital. Eu dei uma lida por alto aqui, cara, eu li tanta coisa esses dias aí da empresa que você fica até meio perdido. Mas então é isso, senhores. Sem mais delongas, não consegui encontrar, então deixa quieto. Sem mais delongas, e o PS agora faz parte da minha carteira de pública do Viver Dividendos, e acostumem-se porque a gente vai falar um pouco sobre essas empresas, igual a Cass, que a gente colocou na carteira recente. E tem mais um vídeo vindo aí da MPW. MPW? Não, que MPW? MPW já fiz. Nós vamos fazer um vídeo da BRT Apartments. É um REIT de residência. Vale a pena você conferir. A gente vai vir talvez semana que vem com esse vídeo aí do BRT. Pode ser legal. E se inscreva aqui no nosso canal, dá um like aí no vídeo, aquela coisa toda que vocês estão acostumados aí, ficar repetindo isso aí. E para quem ainda não sabe, nós temos aí o nosso projeto do ex-dividend, que é serviço de assinatura, para quem ainda precisa de um apoio ou um auxílio ali na hora de investir, quais empresas investir, dá uma assinatura lá no nosso ex-dividend que vai te ajudar, porque lá é onde estão as melhores empresas. Lá é onde eu publico o que eu estou comprando e o que eu estou vendendo. Vai tudo lá para esse canal privado aí dos membros aí do nosso blog. Tem muito conteúdo aqui de graça, dá para você aproveitar bastante, mas se você quiser prestigiar a gente, é lá. Um abraço e até a próxima.